Boa noite, amados, amadas. Sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós. Boa noite, sejam bem-vindos. O pastor e sister Sandra Ribeiro. Eu vim. Para a glória do Pai. Amém. Devocional. O servo de linhagem real. Amém. Orar? Vamos. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Abba. Pai, atrai pela Tua glória os nossos irmãos e irmãs que anseiam, que precisam de liberdade. Que Amém. Eles possam ouvir a voz do pastor, receber a Tua compaixão, Amém, meu Senhor. receber do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua provisão. Amém. Que os famintos, que os sedentos pela Tua palavra possam se achegar e receber. Que tenham paciência, ouvidos para ouvir. E recebam, conforme pedem, para a glória do Teu nome. Para que cresçam, floresçam, deem frutos. Glorifiquem Teu nome. Vivam tudo de bom que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um deles. Eis-nos aqui, Tua igreja, eis-nos aqui, Tua noiva. Tu és Deus de liberdade. Tu és Espírito. Tu és o Espírito. E onde Tu estás, Senhor, ali é a liberdade. Amém, Jesus. Vem libertar os cativos, os oprimidos. Amém. Aqueles que estão sendo enganados por falsos profetas. Liberta, Pai. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Que sejam expostos esses falsos profetas, que caiam. Para a glória do Teu nome. Para que haja libertação. Para que haja amparo. Para que os filhos possam pedir e receberem a verdade da Tua palavra. Pai, que não sejamos uma igreja que enfeita túmulos caiados. Que se empenha em um crescimento para adornar sepulcros, hospitais ou coisas do tipo, mas que possamos ser uma igreja que realiza em Teu nome milagres, maravilhas, sinais acompanhem a Tua palavra, porque cremos em Tua palavra é a verdade. Testifica a Tua palavra, mostra o Teu poder, manifesta-se em nós com Teu poder, Amém. em Tua palavra, Pai. Não somos nós, Tua igreja, Tua verdadeira igreja, uma mera organização, mas a maior de todas, porque é viva, eficaz, não é só uma organização de homens, de almas guiadas por espíritos das trevas, mas pelo Espírito Santo. Liberta, Pai, liberta, faz crescer verdadeiramente. Que possamos crescer, Espírito Santo, que possamos crescer verdadeiramente, deixar a meninice, deixar de causar dor a Ti, aos Teus. Obrigado, Pai, por Tua compaixão, por Teu amor, por Tua paciência que significa salvação. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Envia-nos a nós. Amém. 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 A Ti, Jesus, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei com
conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, Jesus. Com cânticos Santo, e santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluias. O Deus Criador, toda a terra celebra a ti, Jesus. Com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. A ti, meu Pai, nós cantamos, louvamos, glorificamos o teu único e verdadeiro, soberano. Tu és, Senhor, sobre os céus e a terra. A ti foi dado o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, de todos os seres celestiais, terrenos e os que estão debaixo da terra. Aquele que venceu a morte, aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, apenas um homem, para cumprir aquilo que nenhum homem seria capaz, a vontade de Deus, o Pai, e nos conduzir por um único Espírito, um único caminho, a presença de Deus, a presença não mais limitada, mas a presença inacessível, a luz que a tudo manifesta, a luz que destrói o poder das trevas, a luz que é a fonte da vida, a verdadeira luz. Aleluia. Ó perfeito e soberano, ó glorioso, tu és o único que em todos os lugares pôde abrir os selos que nenhuma criatura no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia romper, para
a consumação dos séculos, para levar o triunfo à justiça, a verdadeira justiça, e reinar eternamente, para trazer a paz aos céus e à terra. És tu, Jesus, o Verbo que se fez carne, se fez e habitou entre nós. E nós vimos a tua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, para derramar sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor, teus filhos, toda a tua igreja. Nós oramos, Senhor, nós clamamos, nós intercedemos por toda a tua igreja, meu Senhor. E todos aqueles, Pai, que ouvirem essa oração, que coloquem os seus pensamentos no Altíssimo, que coloquem os teus pensamentos, seus pensamentos, sob a autoridade daquele que sustenta pela sua poderosa palavra todas as coisas. No nome de Jesus. Jesus, o nosso suficiente, único Salvador, o único que deu a sua própria vida em resgate de nós, o único que nos conduz à salvação, à vida eterna, à presença do Deus Altíssimo. Que os seus pensamentos sejam levados cativos à obediência desse Cristo Jesus, que suportou toda a infâmia dos pecadores, como um cordeiro que, sem abrir a boca, foi conduzido ao matadouro. E nós achávamos, todos achávamos, que ele era maldito, mas eram nossas dores, nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados que ele estava carregando, suportando, para que hoje nós tivéssemos a paz. Só em teu nome, Jesus, nós podemos clamar e receber, e as orações serem ouvidas, porque o Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz, para nos conduzir ao Pai. Que os seus pensamentos não sejam, ora, de mal, mas para o bem. Que no mesmo Espírito, uma só mente, um só pensamento, possamos, meu Senhor, estarmos unidos pelo vínculo da paz e o amor que une perfeitamente todas as coisas, possa nos conduzir, Senhor, possa nos acalmar a nossa alma e que mantenha em nós esse amor aperfeiçoado dia após dia, até que seja dia perfeito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, sejam todos bem-vindos. Desculpem o atraso. Hoje o devocional é em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O servo da linhagem real. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Veja, isso é uma troca, não é? Através de Cristo, por meio de Cristo Jesus. Foi aquilo que ele tinha, foi derramado, foi colocado em nosso favor, ao nosso dispor. Porque ele pagou o preço por isso. Então toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor Jesus. Que possamos verdadeiramente vivermos uma vida, não é? Como o apóstolo Paulo nos ensina pelo Espírito, a vivermos sendo guiados, permitir que as nossas almas permitam serem guiadas pelo Espírito Santo. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo é porque são filhos de Deus. Boa noite, Irene, querida, seja bem-vinda. Paz e graça, Irene. Isso parece um paradoxo, mas não é. Pois Jesus era e é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, 8.
está escrito. E também está escrito: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Ou seja, né? Aqui parece um paradoxo, né? Aquele é Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Ou seja, sendo rico se fez pobre. Ele era, por que ele era sendo rico se fez pobre? Porque ele é o autor da vida, ele é o criador de todas as coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Sem Cristo não teria sido criado nada. Então, porque ele é Deus, gente, ele é Deus que se manifestou, não é? Em uma forma que não destruísse o homem pecador. E ele se fez carne no tempo determinado e habitou entre nós. E isso foi comprovado e testificado, testemunhado, como diz tanto João Batista, que veio dando testemunho acerca dele, do verbo, da palavra da vida, quanto os apóstolos, né? O apóstolo João, ali em 1 João 5, ele dá testemunho do que o João Batista fala, né? Do testemunho de João Batista, e ele diz, né? Aqui na terra como no céu. Aqui na terra são 3 que dão testemunho, não é? Que Deus, o testemunho que Deus Pai deu acerca do seu Filho: a água, o sangue e o Espírito. O batismo do Rio Jordão, onde Jesus, né, se manifestou, foi revelado a Israel e ao mundo, não é? Como aquele ungido que João Batista veio anunciando, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. No sangue que foi na cruz e pelo Espírito, porque o Espírito Santo veio em forma corpórea para que vissem, não é? Que aquele momento ali no Rio Jordão não era um momento inusitado, era algo que há muito era esperado para a remissão dos pecadores. O Salvador dos pecadores estava no mundo, estava bem ali. E eis os testemunhos que são atemporais, que a palavra, que a água, né? E a palavra declara isso, não é? A palavra de Deus declara isso. Esse é o testemunho de Deus. Foi dado no tempo certo, não é? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas testemunhas, não é? Confirmam acerca das Escrituras. Então, até hoje, as Escrituras Sagradas, não é? Elas são, vamos dizer assim, reverenciadas, embora a gente saiba que tem sido negligenciada por muitos e até deturpada por outros, mas ela permanece, né? Como dizem, falem bem ou falem mal, mas falem, não é? E ela permanece. Tantos anos, tantos mil anos, né? Foi escrito o Velho e o Novo Testamento, e ela ainda permanece, não é? Inalterada. Quem fez todas as coisas pela sua palavra e sabia onde cada coisa estava, pois o Espírito sonda ou vasculha todas as coisas, conforme está escrito em 1 Coríntios 2, versículo 10. Você pode ler, filho, por favor? Versão NVI. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito. Então, é um artigo definido. O Espírito, não é? Que procede de Deus. Ele era o único que poderia escolher onde e de quem nascer. E escolheu vir num ventre de uma mulher de origem humilde, e não como filho de um rei terreno, embora sua linhagem fosse real. Oi, Alexandre, querido, seja bem-vindo. Sua linhagem vinha de Natã, por parte de Maria, e Salomão por parte de José, o pai adotivo. Agora veja por que não é de Natã e não de Salomão. Porque da parte de Salomão, o Jeoaquim, veja, Salomão, quando ele já estava velho, ele descumpriu o pacto diante de Deus, né? As instruções de Deus acerca de não possuir, não trazer para si mulheres de outros povos pagãos, porque não é preconceito de Deus, gente. Quando Deus fala alguma coisa, ele sabe o que ele está falando. Porque, como ontem, né, até o Alexandre fez a pergunta acerca dos nicolaítas.
Foi mais uma testemunha nas Escrituras, não é? Que as mulheres foram usadas, não é? Pelo maligno para poder fazerem os homens, não é? Do povo judeu pecarem contra Deus, não é? E veja, quem foi que fez Salomão se desviar dos caminhos de Deus? Foram as mulheres, não é? Tantas mulheres que ele possuiu, elas acabaram, não é, desviando ele do caminho de Deus, da fé no único e verdadeiro Deus. E aí Deus, para não desonrar a palavra que ele deu a Davi, ele não puniu Salomão, não é? Mas ele disse: depois de você, não é, eu tirarei da sua linhagem aqueles que herdarão o trono de Davi. Por quê? Porque ele foi infiel, não é? Ele cometeu um pecado que o pai dele não cometeu, não é? Da idolatria, de adorar outros deuses. E isso, veja, um homem sábio, né? Um homem mais sábio da face da terra, não é? Eu digo de forma meramente humana, porque Jesus é maior do que Salomão, não é? Isso não tem nem o que, não tem o que contestar. Jesus não está nesse pódio, tá? A gente fala em termos meramente humanos. Foi o homem mais inteligente da face da terra, humanamente falando. E essa inteligência ele recebeu de Deus, porém com limitações, não é? Embora muitas coisas ele fale, né, que até hoje, não é, são verdades, porque foram inspiradas por Deus, mas ele tinha um limite, né? Toda perfeição humana, como ele mesmo disse, tem um limite, não é? E, bem, não lembro se foi ele que disse ou foi o pai dele, né, que Davi também foi um homem muito sábio, mas está escrito que a perfeição humana tem limite. Mas Deus não tem limite, não é? Deus é ilimitado. Então, Jeoaquim, filho de Salomão, não é? Foi que recebeu, não é? Foi ali que foi cortado a essa descendência, não é? Do trono de Davi, de sentar-se no trono de Davi, por causa da idolatria de Salomão. Coisa fofa. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, Semar, querido. Seja bem-vindo. Ele já chega com o coração. Coisa fofa. Então, foi em Jeoaquim, né, filho de Salomão. Então, veja, se Jesus dependesse juridicamente, não é, da linhagem de Davi, para cumprir a profecia que Deus, né, tinha deixado acerca do Messias no Antigo Testamento, ele não poderia, porque Jeoaquim, né, recebeu essa maldição, né, ele foi amaldiçoado, porque ele, mais uma vez, não é? Ele foi um rei que fez coisas abomináveis diante de Deus. Então, juntando ali o que Deus já tinha falado acerca de Salomão, então foi cortado da descendência de Salomão alguém, não é, que sentasse, que herdasse o trono de Davi. E como Deus tinha prometido para Davi que viria, né, o filho de Davi seria por Deus Pai, não é? Veja, Deus sempre escolhe alguém, né, da parte humana para trazer a semente espiritual. Ele prometeu isso para Abraão, não é? E cumpriu através de Isaac, não é? Que de Isaac viria essa semente. Em Isaac viria essa semente, seria levantada essa semente, seria Jesus Cristo, não é? Veja, Isaac morreu, Davi também morreu, não é? Salomão também morreu, Natã também morreu, né? Todos eles, os homens, morreram. Mas qual era esse, né, que estava prometido? Veio no tempo certo, e veio exatamente de alguém escolhido por Deus, porém completamente distante da perspectiva dos poderosos, daqueles que achavam que viriam de determinado lugar, de determinada linhagem, não é? Porque esquecem que Deus tem todo o conhecimento. O conhecimento de Deus é ilimitado. Os homens podem fazer planos, não é? Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele que conhece todas as coisas. Ele sabe o tempo e o modo de operar. E aí é que entra o Kairos. Não é? O Kairos de Deus é inserido exatamente nessa contagem de tempo cronológica dos seres humanos, não é? Da nossa existência humana, essa dimensão. E por isso, não é? Veja, Jesus era filho adotivo,
era por consideração, né, de José. José não era o pai genealógico de Jesus, não era o pai genético de Jesus. O pai de Jesus era o Espírito Santo. Mas a mãe biológica de Jesus era Maria. E Maria vinha da linhagem certa. Por isso que Deus a escolheu. Além da fé que ela teve. Não era qualquer mulher que poderia, ser mãe do Salvador. Porque não seria qualquer mulher que iria. Veja, ela estava prestes a se casar. Como é que chega o anjo dizendo que ela vai ficar grávida? Uma virgem que estava prometida em casamento e aceitar uma condição dessa. Que loucura. Não humanamente falando, seria uma loucura. Mas, como as coisas de Deus, para os seres humanos são loucura, essa mulher aceitou e disse: faça de mim, conforme a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E diferente de Zacarias, que não creu, ela creu. E ela foi a mulher que trouxe o Salvador ao mundo. Então, veja como Deus é inteligente, Sim, Maria, a mãe de Jesus. Oi, Genicléia, meu amor, seja bem-vinda. Paz e graça, Genicléia. Então, a sua linhagem vinha de Natã por parte de Maria e Salomão por parte de José, o pai adotivo. Então, se Jesus dependesse do pai, ele jamais poderia cumprir a profecia que dizia, que do tronco da raiz de Jessé, de Davi, Davi teria um filho que se sentaria no trono eternamente, E quem era esse? Por isso que chamavam Jesus do filho de Davi. Por parte de José, ambos eram filhos de Davi com Batseba. Tanto Salomão quanto Natã, veja como Deus é maravilhoso, Ali a genealogia em Mateus é muito interessante. Eu não sei se eu estou falando, se eu estou escolhendo aqui, mas enfim, o Espírito Santo está me apontando. Vamos lá para Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Veja, em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23, oi, Felipe, obrigada, querido, seja bem-vindo, viu? E muito obrigada. No capítulo 3 de Lucas, fala a genealogia de Jesus, mas parte de Maria. Aqui é por parte de José, tá? E como que a gente sabe disso? Que está escrito, A parte lá de Lucas não está escrito que é por Maria, mas a gente sabe, porque a parte aqui era por José, então a outra parte só pode ser por Maria, E aí aqui, olha, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Veja, gente, Tamar, citada numa genealogia tão importante, quanto a do Senhor Jesus Cristo. Tamar foi uma mulher, que teve relações, com o seu sogro, com o pai daquele que deveria ser o marido dela, e de uma forma tão, vamos dizer assim, não muito louvável, vamos dizer. Foi algo que seria um escândalo, vamos dizer assim, de uma forma que não era muito digna. Mas ela está aqui, constando aqui na genealogia de Jesus. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha só, fez questão de dizer quem era a mãe de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Veja, Raabe era uma prostituta, então menos ainda, A outra se prostituiu com o sogro, A gente não dá para equivaler aqui quem era pior, mas veja, isso no passado, veja, gente, cada um pior que o outro, Cada uma pior que a outra, mas veja, o que o Senhor está querendo dizer com isso, Aí não para por aí não. Raabe foi aquela prostituta, A prostituta que teve fé, e acolheu os israelitas, os espias israelitas ali na questão de Jericó.
Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Veja, Ruth era uma moabita, uma estrangeira moabita que era uma nação inimiga de Israel, uma nação, não é, que era pagã, que era maldita. Então veja, Ruth, mais uma que nem deveria, não é? Primeiro por ser mulher, segundo pela questão, não é, que acabei de falar. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha só, não fala o nome da Batseba aqui, mas a gente sabe que é a Batseba, não é? Cuja mãe tinha sido mulher de Urias, e a gente sabe muito bem que isso é o quê? Não é? Ele cometeu adultério, ainda mandou matar Urias, ou seja, um adultério seguido de assassinato. Então, isso também não é louvável, não é verdade? Isso daqui também, e foi cometido por Davi, não é? Um homem que tinha o coração, segundo o coração de Deus. Agora veja, olha como Deus, a gente não pode levar as coisas, né, de uma forma irracional. O homem, por mais que ele tenha o coração inclinado para Deus, não é? Ele não é capaz por si mesmo, né, de... Boa noite, Ivonete, querida. Amém. Seja bem-vinda. E idem, viu? Deus abençoe a ti também. Nosso Senhor Jesus Cristo. Todo homem, gente, sem Jesus Cristo, ele é pecador. Não importa quão bem ele faça. Não importa, não tem um justo sobre a terra que faça o bem, não peque. Mas antes eram pecadores. Hoje, os justos em Cristo Jesus, né, são justos diante de Deus, ainda que peque. É justo diante de Deus por causa de Cristo. Agora, olha só que coisa interessante, né? O que o Senhor está dizendo aqui nessa linhagem? Tanto Tamar, quanto Raabe, quanto Ruth, quanto Batseba, essas mulheres foram mulheres que tiveram passados ruins, né? Tiveram passados vergonhosos. E não está constando aqui na linhagem de Jesus? O que o Senhor quer dizer com isso? Que o passado, o nosso passado, deve ficar no passado. Que o passado, o nosso passado, não pode definir o nosso futuro. Não é algo que vai ser contado diante de Deus, porque existe um limiar ali chamado Jesus Cristo, um ungido, o Salvador, aquele que tira o pecado, que veio interceptar, que veio, não é, para tragar o pecado, para pagar o preço em resgate desses pecadores, não importa quão terríveis tenham sido os seus pecados no passado. Deus não leva isso em consideração. Ele quer saber, não é, do momento que você o recebeu em diante, ele já pagou o preço, não é, por tudo que você fez, inclusive, não é, das coisas que você ainda irá fazer. E ele conhece cada um de nós tão perfeitamente, muito mais do que nós mesmos. Muito mais do que nós. Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz de cometer determinadas atrocidades. Mas quando a gente se vê cometendo, não é? A gente fica com. E aí vem toda uma condenação. Mas Deus conhece. E antes mesmo, não é, de nós existirmos, o preço já tinha sido pago. Será que Deus, ele é esquizofrênico? Não, não é? E antes da palavra chegar à boca, ele já sabe o que vai dizer. Como é que ele não sabe? Como diz Salmo 139, né? Ainda antes, não é, de eu nascer, quando eu ainda era, não é, uma substância sendo formada no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida, antes de um deles vir à existência. Ou seja, Davi não tinha nem sido gerado ainda, Salmo de Davi, não é? Não tinha nem sido gerado. E ele diz que Deus já conhecia todos os seus dias, já tinham sido escritos, não é, no livro que ele tem de registro de todas as almas. Veja, gente, se existe um registro aqui no mundo, não é, dos nascidos nas maternidades, levem em consideração Deus. Imaginem Deus. Então ele sabe, como o devocional que nós lemos ontem acerca, não é, do que está escrito
nos evangelhos ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe tudo, ele sabe quantas células tem no nosso corpo, ele sabe toda a nossa composição. Então não existe nada em nós que Deus não saiba ou pegue, não é, desprevenido. Então a gente não tem que ficar gastando tempo, não é, buscando em nós imperfeição para jogar na nossa cara ou na cara de Deus como se ele não soubesse. A gente tem que olhar para Cristo e extrair de Cristo, que é a fonte de toda boa dádiva, que foi nos dado de forma gratuita e imerecidamente. Então, essas mulheres estão registradas aqui, não é? Os nomes delas estão registrados aqui. A passagem delas, não é? Podia ter sido ignorado, mas ele não quis, o Espírito Santo não quis, ele quis contar, ele quis mostrar. Ele não ocultou, não. O Salvador, não é, veio de uma linhagem, não é? Veja, ainda que aqui, não é, está falando acerca de José, não é? Está contando aqui acerca de José, não é? Mas José não era o pai adotivo de Jesus. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Que ele não leva em consideração, veja, José era o pai adotivo, e Deus, na parte natural, nós somos adotados por Deus. Mas espiritualmente, nós somos filhos. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós é Cristo Jesus. E Cristo não é filho de Deus? Não é filho legítimo, gerado de Deus? Então não tem desculpa. Essa genealogia, a gente está aqui para mostrar, tá, a troca divina que aconteceu. Humanamente falando, Jesus era filho adotivo de José. Porque humanamente falando, nós somos filhos adotivos do pai dele. O pai verdadeiro dele, nós somos filhos adotivos. Assim como ele era filho adotivo de José, na sua parte humana. Porque ele era filho, não é, gerado no ventre de Maria, mas da semente do Espírito Santo, semente divina. Não é? Foi gerado num ventre humano, porém a semente que gerou é espiritual e não natural. Foi a semente geradora daquele que gera toda a vida, o autor da vida, que gerou, não é, esse ser que tinha as duas naturezas, tanto a natural quanto a espiritual. Então, por que tudo foi milimetricamente escolhido? Porque não tem nada na vida de Jesus que não tenha sido, vamos dizer assim, calculado por Deus para que ele viesse se identificar conosco. Absolutamente nada. Então, as nossas imperfeições, os nossos pecados, o nosso passado, não pode ser maior do que o preço que foi pago em nosso resgate. É para ele que a gente tem que olhar. Não é? É nele, é aquilo, né? Desviar os olhos de Jesus é errar o alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Amém, coisa fofa. E ó, Silmar, eu estou em dívida com você, não é? E eu trouxe até aqui o meu livro para poder explicar você a outra parte, tá? Que eu fiquei te devendo lá, porque eu não tive tempo de coletar e fazer a transferência lá pro TikTok, tá bom? Então, assim que a gente terminar aqui, eu vou ler e explicar para você, tá bom? Acerca lá da questão que você levantou e eu fiquei para te explicar. Boa noite, Iaércio. Paz, querido, seja bem-vindo. Então, gente, para onde que meu celular foi? Ele subiu. Voltando aqui. Então, sua linhagem vinha de Natã, né, por parte de Maria, e Salomão, por parte de José, o pai adotivo. Ambos eram filhos de Davi com Batseba. Isso para cumprir as profecias. Então, veja, tanto Natã quanto Salomão eram filhos de Batseba. Ora, e Batseba era uma mulher casada, não é? Quando ela engravidou a primeira vez, né, o filho não vingou, mas aí depois ainda piorou, né? Porque Davi ainda mandou matar o marido dela, Urias. Então ficou pior ainda. Mas veja, se fosse depender de pessoas perfeitas para o Salvador vir ao mundo, não veria. Mas tudo isso foi acreditado na conta de Jesus. É como se Deus... verdadeiramente Deus dizendo, olha, não importa, porque tudo isso será contado, né, será colocado na conta do meu filho. Não é? Isso é o cartão de crédito de Deus. Não é assim o cartão de crédito? Você usa e depois você paga? Não é? Foi tipo isso que Deus fez.
inclusive todos aqueles pecados, não é, que ficaram por ignorância, não é, das pessoas, por antes da lei ser dada, as pessoas já pecavam, por isso elas morriam, não é? Desde Adão. Adão foi o primeiro, não é? Adão e Eva foram os primeiros. Então, todos esses estavam contados também, né, na conta, colocados na conta de Jesus. Ele pagou o preço por todos, como diz 1 João. Vamos lá para 1 João. 1 João capítulo 2, o versículo 2. Ele é a propiciação. Propiciação é pagamento, tá, gente? É pagamento, é oferta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, o valor de Cristo, não é? O valor do Filho de Deus dá para pagar todos os pecados de todos os seres humanos. Agora, serão todos os seres humanos que serão salvos? Não, porque nem todos crerão. Mas a parte de Deus ele fez, e fez com folga, não é? É super abundante. Então, aonde o pecado abundou, a graça muito mais, muitas vezes mais. É como se transbordasse muitas vezes. Esse é o valor do Filho de Deus. Ambos eram filhos de Davi com Batseba. Isso para cumprir as profecias messiânicas. Você pode ler, Vini, por favor, Romanos 1:3. E em Salmos e Profetas. Todas as escrituras, né, do Antigo Testamento testificam acerca do Messias. Versão NVI. Acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Como homem, né, como ser humano. A parte humana de Jesus. Tá? A gente já explicou, né, que Jesus tinha em si as duas naturezas. Assim ele podia vir conforme a realeza humana e habitando em palácio, se ele quisesse, né? Se Jesus quisesse, ele poderia vir, não é, como um chefe, um filho de um chefe de governo, né? O mais importante, afinal de contas, ele era Deus, não é? Ele poderia escolher qual ventre que ele iria nascer, mas ele escolheu uma virgem, não é? Que nem popularidade tinha, uma pessoa desconhecida, não é, exatamente, né, pela sabedoria dele, mas cheia de fé, né? Uma mulher simples, porém cheia de fé. Você pode ler, Vini, por favor? Mateus 11:8. Mesma versão. Ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Veja, Jesus não veio, não é, num palácio real, filho de um rei, de uma realeza, não humanamente falando. Ele não precisa disso, não é? Ele sendo rico, o autor de todas as coisas, criador de todas as coisas, ele precisa de alguma coisa do ser humano? Ele precisa ser servido por algum ser humano? Não, não é? Então, o que ele precisava, ele sabia, não é? Como obter de forma legítima, limpa, pura, não é? Sem nenhum tipo de jogatina. Mas preferiu cumprir o que foi dito pelos seus profetas inspirados pelo Espírito Santo, porque essa era a sua vontade. E está escrito para comprovar a sua fidelidade. A sua palavra é a verdade. João 17:17. Ele vai ler. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar, não é? Na tua palavra, ou seja, o que é que nos torna limpos, cada vez mais separados desse mundo, cada vez menos comum, ou cada vez mais incomum, porque santo é ser incomum, é ser separado daquilo que é comum, entende? É colocado à parte, é separado para Deus. A palavra de Deus faz isso. Então é o único, veja gente, é o único lugar, tá, que contém a vontade de Deus, a verdade de Deus, é a palavra dele. É isso que nos santifica, é isso que nos separa do restante do mundo, não é? Do que é comum, não é, para o mundo. Ainda estamos no mundo, não é? Mas a palavra vai nos separando. Cada vez que a gente vai se alimentando da palavra, dando proeminência para a palavra, né? Crédito para a palavra limpa, pura, mas o Espírito Santo produz em nós aquilo que é típico dele. É por isso que é necessário a gente ensinar a palavra como ela é, pura,
com a ajuda do... Deixar que o Espírito Santo, né, faça o que só Ele tem poder para fazer. Gente, a palavra de Deus, ela produz de acordo com a espécie dela. Pode ter certeza que produz. A gente só precisa confiar. Amém. Amém, Cleide, querida. Olha, nem vi que Cleide estava aí. Ela chegou desde o início. É, coisa fofa. Primeiro boa noite, acho que foi dela. Oh, neném, eu não vi. Coisa fofa. Por isso Jesus se fez pobre para deixar sua riqueza para os filhos. Você pode ler, Vini, por favor, 2 Coríntios 12, 14. Este aqui foi o segundo boa noite dela, me corrigindo aqui, para ser cirúrgico. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, versão NVI. Agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. E os filhos dos filhos. Provérbios 13, 22. Você não vai pelo celular, que é mais rápido. Exercício constante. Você pode fazer isso diariamente, né, amigo? Também. Aqui. Glórias, papai. Provérbios capítulo 13, versículo 22, versão NVI. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Ou seja, né, foi isso que Jesus fez. Não é? O homem bom. Quem é bom senão Deus? Aí o Filho de Deus, não é? É bom como o Pai. Ele herdou, não é isso, do seu caráter, não é? Inclusive a palavra grega, não é, para a imagem expressa de Deus, né, quem Jesus era em sua essência espiritual, é caráter, não é? E esse caráter, não é caráter, não é? Então isso ele herdou do pai dele. A herança bendita e eterna do verdadeiro homem bom, conforme Lucas 6,45. Mesma versão. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, veja, a Cleide Vini, o primeiro foi deletado com seus olhos de água. O primeiro foi aquele... Foi uma pessoa falando sobre Lula e alguma coisa Deus. Juntou os dois numa frase como se quisesse falar que Lula é Deus ou algo assim, sei lá. Oh, quê? Exato, coisa de política e loucura humana. Estão agora... Não. Antes era o Messias. Gente, o ser humano não cansa, né? Olha só. Aí é que a gente vê. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí é que a gente vê, né? Como que o ser humano precisa, gente, de Deus. Como precisa de Cristo Jesus. Veja, um era o Messias e o outro é Deus. Pronto. Olha, o brasileiro, cara, é impressionante, não é? Enfim, é isso que dá, não é? É isso que dá, gastar tempo com coisas humanas. Enfim, né? O homem bom tira do seu bom tesouro, né, coisas boas, e a boca fala o que está cheio o coração. Esse tesouro está dentro do coração, aquilo que a gente armazena, né, durante a nossa vida. E nós sabemos, né, que ninguém é bom a não ser Deus. Né? Deus é verdadeiramente bom. Amém. Um exemplo claro na vida do nosso Senhor foi quando Pedro foi questionado acerca do imposto do templo. Mateus 17, 27. Você pode ler, filho? Mesma versão. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o Quer que eu leia o contexto? Sim. O imposto do templo, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? Jesus foi o primeiro a falar, olha só.
O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos. Opa, então os filhos estão isentos, não é? De tributos cobrados pelos reis. Agora veja, se aqui no mundo pensa assim, imagina Deus. Não é? Imagina Deus. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha só que interessante, não é? Jesus sabia o local, não é? Para que fosse o lugar exato, né? Vamos dizer assim, as águas certas, não é? O peixe, não é? A hora, veja, olha só, e o valor que iria ser encontrado dentro daquele peixe. A solução inusitada do Senhor Jesus mostra que ele sabia onde as riquezas desse mundo estavam escondidas e certamente tinha poder para resgatar, se assim quisesse. Mas ele não veio para conquistar riquezas materiais e nem ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Como está escrito em Marcos 10:45. Sua linhagem era real, mas escolheu ser servo. E ninguém serviu tão bem a Deus quanto ele, o Filho. O maior servo de Deus, não é? Fez-se pequeno para poder ser grande no reino dos céus, o maior de todos, não é? Ele é o líder e aperfeiçoador daqueles que creem. Você pode ler, Vini, por favor, Marcos 10:45. Você tirou print aqui? Alguém pediu uma oração? Ele pediu oração, mas não especificou pelo que eu perguntei e estou aguardando. Caso não, vou deixar só o print para que oremos pela vida e que recomendemos ao Senhor. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, a vida ali, não é, em resgate por muitos, essa vida é psique. Então ele veio dar a alma dele, veio trocar, não é, de lugar a alma dele pelas almas pecadoras, não é? E ainda reteve de volta. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então era necessário ele se fazer homem, não é? Habitar num corpo, numa carne onde tem o pecado, uma carne pecaminosa, para que ele pudesse levar o pecado para o lugar devido, não é? Sem macular a sua alma, para entregar essa alma limpa, pura, irrepreensível, não, sem nenhum tipo de mancha, para que ele fosse a oferta perfeita, não é? Para resgatar aqueles que estavam sendo mortos por causa dos seus próprios pecados. Não? O salário do pecado é a morte. Como Jesus nunca pecou, então ele não tinha esse salário, não é verdade? E todo trabalhador é digno do seu trabalho, não é? Do seu salário, né? Vamos dizer assim. Então, Jesus é digno daquilo que ele recebeu, não é? Honra e glória eternamente. Então, nosso devocional de hoje era esse, né? Foi curtinho, né? Um devocional único, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Silmar, meu querido, você tá por aí? Eu quero passar aqui, como eu disse, né? O complemento à resposta àquele texto enviado no privado, Silmar. Ele está. Tá, então vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Veja, eu vou ler só um trechinho, tá bom, Silmar? Só para pegar a parte que importa aqui pra gente. Vamos lá. Eu tô falando aqui acerca de Hebreus 1, tá? Hebreus 8, do 1 ao 6, tá? Acerca do tabernáculo de Moisés. A partir da página 227, a gente vai seguir um pouquinho, tá? Acerca do tabernáculo de Moisés, tá bom? Em cima do que representava esse tabernáculo, eu explico isso aqui, né, bem detalhado, mas a gente não vai entrar nisso aqui não, porque a gente precisa apenas de uma parte, tá? Então, assim, aqui por meio, né, do tabernáculo terreno, mostra a figura do homem perfeito em seu estado físico, servo, né? Nós acabamos de falar, né? O servo
não é? Que foi o Filho, Jesus Cristo, cumpridor de todos os requisitos da justiça de Deus aqui na terra, e espiritual, no caso Filho, né? Ele encerrou em si mesmo enquanto estava vivo no corpo físico e nos deu, após a sua morte e ressurreição, essa mesma condição, cujas instruções foram dadas a Moisés durante os 40 dias que ele ficou na presença de Deus e desceu com sua face resplandecente, que nenhum israelita conseguia olhar diretamente sem o véu. Acerca disso, lembremos da mesma palavra para a pele, a palavra para a pele, né, usada em Gênesis 3:21. Conforme eu já te mandei, né, Silmar ali no privado, eu não, Vini te mandou no privado, da qual já falamos, né, está sendo usado aqui para o rosto resplandecente de Moisés. Então veja, quando Moisés, né, ficou ali 40 dias para receber as tábuas, né, escritas com o dedo de Deus, os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus, né, acerca dos 10 mandamentos, ele desceu com o rosto resplandecente. Agora veja, aquilo ali foi só uma figura, né, da verdadeira glória que nunca desvanece, que é do Espírito. Ele recebeu uma fagulha, ele recebeu uma incidência de fora para dentro, não era de dentro para fora, era de fora, por isso que ela ia se apagando. Conforme ele saía da presença de Deus, não é, da frente ali da Arca da Aliança, não é, aquilo desvanecia, aquilo se apagava. É tanto que ele usava um véu para não mostrar para os israelitas que aquele resplendor estava apagando. Não é por quê? Porque não era dentro dele, era fora. Só o fato de ele estar na presença, não é, do Altíssimo, a face dele resplandece. Por quê? Porque é a glória de Deus. É a glória que chamusca, né? A glória que irradia. Imagina a fonte, não é? Que está sendo usada aqui para o rosto resplandecente de Moisés e que de fato aconteceu na forma mais completa com Cristo no Monte da Transfiguração. Gente, não esquecendo, aliás, que Jesus tanto era homem quanto Deus. Jesus era filho de Adão, né, como está na genealogia, né, de Lucas, não é, que está escrito no Evangelho de Lucas, mas Jesus tanto era filho de Adão como filho de Deus. Humanamente falando, ele era filho de Maria. Ora, e Maria não é um ser humano, não é? Ou seja, filho do homem, filho de Adão. Humanamente falando, ele era como Adão, ele era o último Adão. Ele era o segundo homem, o homem espiritual. Por quê? Porque ele era espírito. Não é? Então, espiritualmente, ele era filho de Deus. E ele, como homem, foi gerado. Qual foi a semente que gerou aquele ser humano ali? Não foi um homem, foi Deus, foi o próprio Deus. Logo, não é? Ele era filho de Deus. Então, na sua parte natural, ele era a imagem de Adão. Mas na sua essência invisível, ele era filho de Deus. Aliás, ele é o próprio Deus. O Deus que se fez carne, Deus que desceu em forma, não é, de homem, de ser humano. E nasceu de uma mulher. Ele veio com todos os requisitos de qualquer ser humano, exceto por ser filho de Deus, ser gerado pelo próprio Espírito Santo. Acerca disso, lembremos da mesma palavra para a pele usada, né, em Gênesis 3:21, da qual já falamos, que está sendo usada aqui para o rosto resplandecente de Moisés e que de fato aconteceu de forma mais completa com Cristo no Monte da Transfiguração. Agora os discípulos estavam ali, mas não sofreram essa transmutação, porque o novo nascimento não havia ainda, mas também não morreram, como seria no Monte Sinai, né? No Monte Sinai, até um animal, né, que tocasse o monte teria que ser morto, porque eles estavam sendo lavados pela própria palavra e seriam comprados pelo sangue do Cordeiro. Agora veja, Judas não estava lá, né? Como disse a gente conversando aqui, o Vini falou, né? Judas não estava. Não, Judas não estava. Não é só quem estava era Pedro, Tiago e João. As 3 testemunhas necessárias, não é, para que se comprovasse qualquer assunto. Essa era a lei estabelecida por Deus. E Jesus disse, né? Veja, como nós falamos agora recentemente há pouco, né? Esse foi o crédito de Deus, né, quanto a esses seres humanos. Veja, esses 3 homens ainda eram pecadores, estavam sendo lavados, mas não foram, o preço pelo pecado não havia sido pago ainda. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha cumprido a obra, né? Não tinha morrido e nem ressuscitado ainda. Então aqueles homens ainda eram pecadores, mas puderam ver a face de Cristo, né, resplandecente, não é? Viram
o resplendor do Filho de Deus. Inclusive o apóstolo Pedro dá testemunho disso, né? Na epístola dele. Você pode achar, Vini, por favor, para ler aqui pra gente? Ele fala ali no monte, né? Ele dá testemunho no monte, quando nós tivemos o próprio Deus, não é? Rasgou os céus e falou: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Está citando, como nós já falamos, né? Ali Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 32, não é? Fala acerca disso, ou seja, são as palavras de Deus que são contidas desde o Gênesis. Então, Jesus, Jesus, ele pagou, não é, o preço por esses homens também. E eles estavam sendo limpos, né, pela palavra que Jesus lhes falava, exceto um. Não é só um deles que se perdeu. Quem foi? Aquele, né, que era o filho da perdição, aquele que foi escolhido exatamente porque Jesus sabia que ele faria o que ele fez. Pode ler, por favor? Um momento, que eu ainda não achei. Não achou. Então vamos lá. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então veja, olha só, não é? Na face de Cristo, veja, aliás, Cristo inteiro, né? As vestes dele, né, ficaram tão brancas como a luz. Em Marcos, deixa eu ler aqui a versão por Marcos. Passados 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao cimo de um alto monte. Não havia ali mais ninguém. Olha só, não havia ali mais ninguém. Veja, gente, isso inclusive, tá? Isso faz testemunho. Meu filho, eu preciso dessa lâmpada aí. Isso faz testemunho lá no Gênesis. Por quê? Porque lá no Gênesis não havia testemunha, não é, acerca de Deus, não é, com aqueles homens. Só havia o quê? O homem, primeiramente, né, Adão, e depois a mulher. Mas Deus estava ali. Deus se fazia presente. Tudo ali era físico, tudo ali era manifesto pelos 5 sentidos. Eles não eram espirituais, então era necessário que Deus se manifestasse. E qual foi, não é? Como foi que tudo foi criado? Veja, a palavra de Deus diz, né, que Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ou seja, isso é Elohim, não é o plural de Deus, mas Deus não é mais de um, Deus é um só, não é? Ou seja, ele estava falando ali com o filho dele. Então quem fez por suas mãos foram criadas todas as coisas? Foi Jesus Cristo. Então quem fez ali o corpo do homem manualmente, quem fez de forma artesanal foi Cristo. Agora, não Cristo, não é? Não o que nós conhecemos, o nome que nós conhecemos de Jesus, não é? O Messias, o Cristo. Não, ele estava ali na sua forma pré-encarnada. Ele estava ali manifesto. Não achou? Achei, sim. Sim. Ele estava ali manifesto. Veja, a manifestação de Deus, não é? Aos homens. Então é uma forma de Deus, não é, se manifestar aos homens de forma legítima, sem destruir os seres humanos. Vamos dizer assim, numa escala possível, não é? Não em sua luz inacessível. Porque na sua luz inacessível ninguém viu a Deus a não ser o próprio Filho, não é, que vem de Deus. Está falando na forma espiritual, pura de Deus. Ninguém viu, só Jesus Cristo, porque ele também é espírito. E os seres humanos não eram, não é, espírito, eles eram naturais. Tudo ali era pelos 5 sentidos, pelas percepções humanas. Então, veja, lá não tinha também nem outros testemunhos, só eles. Mas se não tivesse ficado escrito, nós não saberíamos. Por isso está escrito, né? Para que nós venhamos entender a história da criação dos céus e da terra. Mas se não tivesse sido escrito, nós não saberíamos. Então, assim como as coisas aqui que nós estamos lendo agora. Se não tivesse sido escrito, como é que nós saberíamos? Isso são testemunhas. E a palavra de Deus é a testemunha. O Espírito que dá testemunha através da sua palavra. É por isso que Jesus disse, quando ele viesse, nos ensinaria toda a verdade, nos guiaria em toda a verdade. Aí Jesus diz, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Pode ler, Vini.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Versão NVI. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha só, testemunhas oculares, aqueles que viram de perto, não é? A majestade de Cristo. Quem Cristo é? Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória. Deus Pai. Olha só, o Deus Pai. Você é pai, tem um filho. Mas ninguém é pai sem filho. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Viu? Impelidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito, não é? Foi inspirado pelo Espírito Santo. Nenhum homem foi lá e escreveu, não é? As palavras que estão contidas ali, aqui nas Escrituras Sagradas, de parte individual, pessoal. Não, foi impelido, foi inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que toda a Bíblia ela é harmônica. A NVI. NVI. Rivael, Deus te abençoe, meu irmão querido. Obrigada, fala, filho. Que seja acrescentada em riqueza da graça, da sabedoria e do conhecimento do Senhor Jesus, brother. Amém. Você ia falar alguma coisa? Interessante, ele mais uma vez testificando aquilo que ele volta a afirmar acerca do apóstolo Paulo no final. Ele testifica, que aqui ele fala que ele já sabe que pelo Senhor foi anunciado a ele que os dias neste tabernáculo estavam se encerrando. Então ele vem e afirma, como que sabendo pelo Espírito que seria necessário, ele vem e afirma que aquilo que o apóstolo Paulo recebeu é do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Rivael, que Deus te abençoe, viu? Mais uma vez ele cumpriu a meta, gente, que coisa fofa. Não é? Olha só o que Deus faz, né? Olha o que o Espírito Santo faz. Ele envia pessoas, não é, para fazer aquilo que tem que ser feito, ainda que a gente não fique aqui pedindo, né, invocando isso e aquilo, usando de atributos, né, de meios psicológicos, não é? De recursos, de vulgo marketing. Marketing, exato. Obrigada pela palavra, gente. O Espírito Santo está sempre testificando aqui. De marketing, né? A gente sabe que isso é largamente, né, utilizado aí nas redes sociais, mas a gente prefere não fazer uso dessas coisas para deixar o Espírito Santo trabalhar, não é, em cada um livremente, para que os dons de vocês sejam manifestos. Não é? Quando a gente faz uso daquilo que o Senhor nos dá de forma voluntária, Ele abençoa ricamente para que a gente seja uma bênção, não é? Ninguém pode ser uma bênção se não tiver para dar, não é? Então vamos lá. Passados 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao cimo de um alto monte. Não havia ali mais ninguém. Foi isso que eu te falei aquela hora, acerca das testemunhas. O aspecto de Jesus mudou e a sua roupa ficou de uma brancura deslumbrante que nenhum processo humano conseguiria alcançar. Então apareceram Elias e Moisés e puseram-se a falar com Jesus. Então, vejam, até as vestes de Jesus, não é, ficou numa brancura, veja, a roupa ficou numa brancura deslumbrante que nenhum processo humano conseguiria alcançar. Então, veja, a diferença, gente, ali na época do Gênesis, né, de Adão e Eva, era de fora para dentro, porque eles não eram espíritos, não é? Mas no caso de Jesus, Jesus alcançava os dois níveis. Por quê? Porque ele era tanto descendente de Adão, não é? Um ser humano, como ele era o Filho de Deus. Então a fonte da luz estava dentro dele. E aí até as vestes, veja, o que ele está dizendo, o que ele está mostrando com isso? Veja, a palavra ali em Gênesis 3:21, gente, para túnicas de peles que o Senhor fez para o homem e a mulher vestirem, a palavra ela é equivalente a cobrir, vestes, manto, não é? Então veja,
a luz resplandecente que emanava de Deus, né? O Deus que se fez, né, presente. Ele, veja, o apóstolo João fala sobre isso, tá? Em João 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala sobre isso. Aquele que estava no princípio, não é? Era Deus, estava com Deus. A palavra, naquele do qual foi feito todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, está falando de quem, gente? Quem foi que se fez carne? Está falando de Jesus. Só que não era Jesus ali. O nome Jesus ainda não estava, não é, valendo, não estava ali operando ainda, porque não tinha sido enviado ao mundo ainda. Não é? Jesus, como nós conhecemos, o Filho de Deus ungido, o Messias, ele só veio no tempo apropriado. Então, como diz João Batista, ele já era Deus. Não é? Ele já existia antes dessa existência humana. Ele já existia antes da existência humana. Não é? E acerca disso o apóstolo Paulo escreveu largamente, não é? E nós vamos ler aqui para complementar o que nós estamos dizendo, porque nós estamos falando baseado na palavra de Deus e sobre a interpretação do significado das palavras, tá bom? Então, assim como Adão e Eva, antes da queda, coroados de glória, porque não tinham pecado e conviviam com Deus. Não foi Deus, né? E veja, Deus nessa manifestação, não é, que hoje nós chamamos de Jesus. Mas antes dele ser pré-encarnado, antes dele se fazer homem, antes dele se fazer carne, não é? Ali era a manifestação dele como Deus. Não é? Mas Deus que pode, veja gente, Deus é Espírito. Não cabe em nenhum lugar, porque ele está em todos os lugares. É impossível conter Deus em algum lugar. Ele é a própria existência. Mas ele pode se manifestar, não é? Ele pode se expandir, não é? Como ele também pode se manifestar de alguma forma. Mas senão, ele não poderia ser visto. Não é? Se ele não pudesse se manifestar, não é? Ele nem seria Deus. Não é? Então, ele tem a forma, não é, dele se manifestar. E ele, não é, tem aí os seus meios para cada circunstância. Não aparece para todos, não é? Mas ele tem os seus meios, e isso tudo está escrito está largamente, né, difundido nas Escrituras. Então, por eles não terem pecado ainda, não existia pecado naquela época, eles conviviam com Deus. Deus fez o corpo do homem, né, fez Jesus. Se não fosse Jesus, gente, nós estamos dando o nome hoje, chamamos ele de Jesus porque ele veio mostrando o nome, não é? Como ele disse, eu revelei a ele o nome que tu me deste. Qual foi o nome que Deus deu para ele? Não foi Jesus? Não foi isso que o anjo mandou chamar? O Emanuel se chamaria Jesus. Por quê? Porque ele seria o Salvador. Ele era aquele que pagaria o preço do pecado dos homens, o Salvador dos homens, não é? Ele que salvará os homens dos seus pecados. Mas na época do Gênesis não era Jesus ainda. Quer dizer, já era Jesus, mas não se chamava Jesus, né? Vamos atender dessa forma. Jesus foi Deus, o próprio, mesmo Deus, mas que se fez carne. Entendam isso. Teve um momento, teve um tempo devido, tá? Teve todo vamos dizer assim, um processo para que ele viesse. Um processo legal. Um processo jurídico legal, plenamente, né? Dos seus direitos, na verdade, de forma completamente reta, baseado na verdadeira justiça, sem passar por cima de absolutamente nada, para vir no tempo devido, debaixo da lei, nascido de mulher e etc. e tal, cumprindo tudo que estava descrito no Antigo Testamento acerca dele, para que nada fosse colocado como sendo mentiroso, não é? Então, para que fique provado que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro, porque está escrito, não é? Então, estamos falando de Deus, não é? O mesmo que criou todas as coisas, tá bom? Deus manifesto, vamos dizer assim, o Deus manifesto, como disse Moisés, ele não se revelou como Senhor Yahvé, não é? Para nenhum outro, não é? A não ser ali para Moisés, não é? Foi quando ele trouxe a lei. Estamos falando do mesmo, estamos falando de quem nós hoje podemos chamar de Jesus, não é? Ele é Deus. Em sua manifestação, por isso aos homens, sua manifestação aos homens. Por isso não precisavam de vestimenta externa,
e até mesmo de pele, como as que Deus fez posteriormente, como está escrito em Gênesis 3:21. Depois da queda, Deus fez vestes. Aí as pessoas acham que Deus fez ali uma roupa, matou um bicho para fazer roupas, né, para eles, mas não é, gente, é devido à dificuldade dos tradutores, né, de verterem. Veja, se a pessoa não tem o entendimento do Espírito, ela tem que lidar com aquilo que tem. Mas graças a Deus pelos sinônimos, né, e a língua hebraica e a língua grega, por serem línguas muito ricas, serem as línguas mães, não é, e o latim também, né, que veio depois disso. Mas elas são mais antigas, né, vamos dizer assim. Ainda assim, ainda teve mudanças de fonia, né, de grafia e tudo mais, porque o ser humano é assim. Mas são línguas que deram origem, né, às nossas línguas que hoje nós falamos. Então são línguas muito ricas, que para cada palavra, né, na nossa língua, no nosso idioma, tem vários significados, tem várias semânticas, né, vários sinônimos. Então, graças a Deus pelo trabalho dos tradutores, mas a gente precisa muito mais do Espírito Santo para apontar, não é, aquilo que está contido ali nas suas camadas, que não estão dispostas no raso. É necessário, né, que a gente vá um pouco mais a fundo. Então, eles viviam nus e não sentiam vergonha, conforme está escrito em Gênesis 2:25, porque a glória de Deus os cobria, ainda que externamente, ou seja, era de fora para dentro. Não é? De fora para dentro, como no caso de Moisés. Moisés foi ali uma figura, né? Vamos dizer assim, em pequena escala daquilo que acontecia com eles, porque eles, como eles eram seres puros, criados por Deus, né? De forma pura, eles conviviam com Deus, né? Deus fez os animais, levou para Adão, não é? Para saber que nomes, olha a quantidade de animais, né? Que Adão foi nomeando ali, o nome que Adão desse é esse nome que seria. Oh, que coisa fofa. Coisa bonita. Ele avisando antes. Coisa linda, Jesus. Porque a glória de Deus os cobria. A glória de Deus os cobria, como nós lemos ontem, né, gente? No Salmo 8 fala sobre isso, não é? Eles foram coroados, também como está escrito, você pode ler, Vini, por favor? Que coisa linda. Selo de presenteador. Colar dourado. Uau, que fofura. Que riqueza, gente. Coisa fofa. Riqueza mesmo, colar dourado. Nossa, que coisa linda. Obrigada, Senhor. Deus te abençoe, obrigado, viu? Brother. Coisa bonita. Uma realeza, né, gente? Um colar dourado. Uma realeza. Digno do Pai, da palavra. Alguém que está honrando a palavra e o que está sendo entregue. Amém. Cada parte. E isso é muito lindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo se alegra, e eu tenho certeza, Silmar, que você tem visto isso em você mesmo, né? De forma tangível em você, na tua pessoa, não é? Como pessoa, como filho de Deus. Tenho certeza que a luz do Espírito Santo tem te dado mais vida, né? Tem te dado mais vigor, não é? Porque senão você não estaria nos acompanhando tão alegremente, né? Tão voluntariamente. Isso é a palavra, gente, produzindo de acordo com a sua própria espécie, de forma voluntária. Isso é que é mais bonito. É isso que nos mantém, né? Nos encoraja todos os dias. Então, você pode ler, Vini, por favor? Quanto a isso, está escrito em Hebreus 2, versículo 7, e também em Salmos 8, do 4 ao 9. Veja, o que foi escrito aqui em Hebreus 2, 7 é o que está escrito em Salmos, porque Salmos veio primeiro que Hebreus, né? Hebreus é Novo Testamento e Salmos é Antigo Testamento. Hebreus capítulo 2, versículo 7, versão NVI. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Eu já ia avançando para o versículo 8. Salmos capítulo 8, versículo 4 ao 9. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes?
e o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu o puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olha só, tá vendo? Então, os céus pertencem a Deus, não é? E a terra ele deu aos filhos de Adão, como está escrito nos Salmos também, no 115, versículo 16, se eu não me engano. Nós lemos sobre isso ontem. Não é? Então, veja, o domínio da criação estava sob os pés de Adão. Ou seja, Adão, não é? E Eva deveriam dominar. Não é? A mulher veio depois, o cabeça é Adão, mas a mulher veio depois como uma contraparte, não é? Para reinarem juntos aqui no mundo, serem deuses, não é? Nessa terra. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Veja, essa justiça provém de Deus. Ela não provém dos homens, ela provém de Deus. Por quê? Porque a justiça dos homens é falha. Da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Todos os que creem. Todos os que creem. Não há distinção. Não há. Só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Nesse nome que Deus o deu, não é? O nome que está acima de todo nome, não é? Ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória. Existem muitos deuses com D minúsculo, não é? Que são aí tanto feitos homens quanto, né, na boa linguagem espiritual os demônios. Não é? Mas deveriam ser os homens diante de Deus. Deus fez a terra, não é, para o homem, o ser humano. O ser humano deveria ser deuses aqui, né? Os seres humanos deveriam ser deuses, mas eles são? Não é? Eles não são, mas deveriam, entende? A serpente enganou Adão e Eva, enganou Eva e levou de lambuja, né, Adão. Que já estava querendo ir, estava falando, me leva que eu vou. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, do 21 ao 23. Então foi exatamente ali, diante de 3 testemunhas humanas, que a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, né, os profetas representados por Elias, apareceram para Jesus, o último Adão, no Monte da Transfiguração. Então diz assim, aproximadamente outro dia depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas 9, do 28 e o 30 ao 31. Temos essa esperança, né, como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 ao 20. Era a mesma glória que vestia Adão e Eva em seu estado de pureza, antes da queda, porque eles conviveram pessoalmente com o próprio Deus. Jesus, né, como nós já dissemos, Jesus, ele trazia em si as 2 naturezas. Ele tanto era descendente de Adão, né, filho do homem ou filho de Adão, não é, como filho de Deus. Então ali, veja, ele trouxe, né, nele mesmo esse aspecto. Veja, até a roupa dele, não é, ficou iluminada. O que ele quis mostrar com isso, gente? Por que aqueles 3 homens ali, Pedro, Tiago e João, viram essa cena? Para que nós entendêssemos, dessa vez tem testemunhas. Não teve da primeira, porque as testemunhas foram aqueles que caíram. Então não servem como testemunho, não é? Mas existe agora as testemunhas, né? Tanto Moisés, que representa a lei, quanto os profetas dão testemunho da glória do Filho de Deus. E o Filho de Deus é filho de Adão. E também é filho de Deus. Ele tem em si as 2 naturezas. Então as vestes dele se resplandeciam, por quê? Para mostrar. Rifael, meu querido, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Eita. Rico. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
recebe no espírito, ele transmite também. Amém. Ó, isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que nós devemos, né, repartir os bens, né, com aqueles que nos ensinam as coisas espirituais. Não é? E veja, olha só, o Abba fazendo isso através de seus filhos de forma espontânea, né, usando Silmar, usando o Rivael, usando o Felipe, não é? E outras pessoas. Veja, gente, isso, veja, meu Senhor, obrigada. Gente, olha, presta atenção nisso. Sem nenhum tipo de apelo. A gente não precisa ficar apelando. Gente, isso é o Espírito se manifestando, isso é ato, gente. Olha o início, isso é pequeno. Seu começo parece modesto, né? Mas o fim será glorioso. Gente, é isso. A gente vive por fé e não por vista. A gente não precisa ficar usando de recursos humanos. Não é para o Espírito trabalhar. Ele não precisa, ele não é garçom. Ele é Deus, não é? Ele é Deus. Não é Ele que coloca no coraçãozinho de vocês fazerem isso? Isso não traz alegria para vocês? Gente, isso é magnífico. Isso era o que acontecia em Atos. Exatamente isso. Aleluia. Se a gente confia no Senhor, Ele opera. Porque Ele é o galardoador daqueles que confiam nele. Entende? A gente está semeando a palavra. E aí, não é? Isso é bíblico. Isso foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Não é? Aqueles que estão sendo ensinados, não é? Devem compartilhar dos seus bens, ou seja, bens materiais, aquilo que tem, não é? Aquilo que tem, com aqueles que estão lhe ensinando, não é? E nós precisamos, né, dessas coisinhas aqui no TikTok para que essa rede, né, possa propagar aí a palavra do Senhor. Veja, sem esforço humano. A gente só está semeando, não é? E a palavra está produzindo de acordo com a sua... Gente, que coisa linda. Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem nos feito enxergar, não é? Pelos olhos da fé. Um caminho mais excelente, exato, mais sublime. Amém. Quando, eu vou dar testemunho agora, gente. Quando eu estava começando com o que o Abba entregou acerca da Deus Nós, eu tinha alguns conhecimentos em marketing, estava me aprofundando, mas eu falei para o Espírito Santo, conforme anteriormente a receber e também quando já tinha recebido, que eu queria viver de modo que... e produzir, trabalhar para Ele de modo completamente segundo a vontade dEle. Então fosse o que fosse, pela vontade dEle. E eu até comecei aplicando alguns conhecimentos de marketing. No entanto, o Espírito Santo, aquilo não me trazia paz, me trazia angústia, e o Espírito Santo também veio trazendo testificações, inclusive pela palavra, Santo também veio trazendo, mas não de modo a falar não faça, mas mostrando a palavra, e foi acomodando. E eu deixei coisas do marketing de lado. E a gente não usa. O que se tem de marketing, as orientações, extrai o que é bom, mas deixa em liberdade para que o Espírito Santo trabalhe. E ver o Abba, ver o operar do Abba conforme agora, ver essa conexão perfeita de cada coisa. Pela verdade. Espontâneo, né? Exato, não por manipulação, porque o marketing é manipulação. É o uso de inverdade, é o uso de apelo, é o uso estratégia, né? De ficar atiçando as almas, de ficar conduzindo como se fossem verdadeiros rebanhos. E não é assim. Não é vida, não é verdade. Não há espírito ali, mas há força e poder. E não é por força e violência, não é por força e poder, mas é pelo Espírito. Amém. E eis-nos aqui, para a glória do Pai. Agradeço, brother, o Silmar, Rivael e o Felipe, cada um dos que ou já contribuíram com o ministério que é do Pai, não é nosso, é do Pai de antemão. Estamos aqui como obreiros que Ele escolheu, mas é do Pai. E nos alegramos por fluir como um corpo e cada um dar conforme o Espírito Santo entrega para nós. Propõe no seu coração. Eita, glória, paizinha linda. É isso aí. Conforme Ele propõe no coração de cada um de vocês. E quando dá com alegria, isso é agradável a Deus, gente. Isso é um verdadeiro aroma suave, né? Que chega ao Senhor, às narinas do Senhor. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito, muito, muito lindo. Isso me alegra muito o coração. Amém, amém, amém. O Vini agora vai ler, por favor, Vini, acerca de Deus, tá? Por que a gente diz, gente, que Deus, tá? Que convivia ali com Adão e Eva e que fez, né? Nós sabemos que foi o Senhor, pelas mãos do Senhor, né? Pela palavra do Senhor que foram feitas todas as coisas, e Ele é o nosso Senhor, né? O Yahvé, o Jeová, aquele Deus que ninguém quer falar o nome, né? A gente pode chamar Ele, não é? De Jesus. Não é? Foi assim que Deus quis, não é? Ser chamado em sua forma
salvítica, não é? Dos seres humanos pecadores, porque Ele nos amou assim. Não é? Foi dessa forma que Ele nos amou e continua nos amando, não é? Jesus é lindo, não é? Jesus é Deus, não é? Quando nós entendemos isso, que é o que chamam de trindade, não é? Então, a gente não precisa ficar com essas cerimônias, né, para poder chegar diante dele, não. Porque Ele mesmo fez questão de vir até nós, não é? Ele escolheu, não é, de forma voluntária, que ninguém pode obrigar Ele a coisa nenhuma. Eu lembrei agora do exemplo que o pastor Joseph Prince, ele dá acerca disso. Ele, como pai, ele tem uma filha. A filha dele, quando precisava, por algum motivo, tinha alguma situação no quarto, ela chamava: pai, me ajuda, alguma coisa do tipo. E não: Vossa Excelência, Senhor meu, que mora ao quarto ao lado, por favor, venha me socorrer. Pastor Sênior da igreja New Creation. Venha me socorrer neste momento de angústia, aflição, de perturbação de minha alma. Não, bastava ela falar: pai. O pai já estava na porta. Então, enquanto mais Pai Celestial. Exatamente. Ai, ai. Colossenses capítulo 1. Olha, só um momento, Vini. Então veja, gente. Era a mesma glória que vestia Adão e Eva em seu estado de pureza antes da queda, porque eles conviveram pessoalmente com o próprio Deus. Então, olha só o que Colossenses fala acerca, não é, de quem é Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19, versão OL. A gente escolheu a OL, gente, pela forma clara, tá, que essa versão traz muitos, né, das mensagens, né? Muito interessante essa versão. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Isso parece meio contraditório, né? Parece meio bugado assim de falar, né? A imagem do Deus invisível, sim, é como Deus se manifesta. Deus é espírito. Jesus disse isso, não é? Não somos nós que estamos dizendo. Jesus disse: Deus é espírito. Mas Ele se manifesta. Como é que Ele escolheu se manifestar? É de uma forma aleatória? Não. Cristo, não é? Foi que veio no tempo determinado, não é? Cumprindo rigorosamente todo o processo legal, não é? Veio essa existência em corpo físico, né? Como um ser humano, como um homem, filho do homem, como ele se autodesignava, isso significa um ser humano, significa filho de Adão, não é? Filho do homem nada mais que é ser humano ou filho de Adão, e Adão é um ser humano, é o primeiro ser humano, como o cabeça da nova criação, como o último Adão, como o segundo homem, mas agora o homem espiritual. Veja, ele é o quê? A imagem do Deus invisível, ou seja, a forma manifesta daquele que é espírito, gente. Traduzindo, tá? Traduzindo para uma linguagem simples. É a imagem daquele que é espiritual. Para que nós possamos, como disse João, né, aquele que era a palavra, nós tocamos nele, nós apalpamos ele, nós o vimos, como ele leu, né, Pedro, 2 Pedro 1 ali, né, nós somos testemunhas oculares. João diz que eles apalparam, tocaram no Deus que é invisível. Mas aí depois diz: não, mas ninguém nunca viu a Deus. Na forma inacessível, na luz inacessível, no seu estado pleno de pureza. Entende? Gente, a gente precisa saber, não é, colocar as coisas de maneira perceptível, né? Cada coisa no seu devido lugar. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas. Antes de Deus ter criado todas as coisas, Jesus existe. Esse é o Jesus que nós conhecemos como nosso Salvador, como nosso Senhor. Só Ele, só isso, Ele só é o Deus Criador de todas as coisas. Gente, só isso. Né? Coisa assim. E é a fonte de toda a criação. É a fonte? E é a fonte de entendi, a ponte. Não. É a fonte de toda a criação, com F. A fonte de toda a criação é Ele. Então estamos falando de Deus diferente, gente? Não, estamos falando mesmo Deus. Na verdade, foi através dele que Deus criou tudo o que há nos céus e sobre a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. Opa! Então, peraí.
criou Adão. Foi através dele, das mãos dele, não é? Que criou o corpinho de Adão. Moldou ali do pó da terra o corpo de Adão e depois soprou nas narinas, né, do seu espírito, ou seja, uma fagulha do espírito dele, uma parte do espírito para que ele tivesse vida, não é? Deu-lhe uma alma inteligente como a dele, né, com emoções, criativa, não é? Com a boa com a imaginação ali, né, bem, não é? Vamos dizer assim, potente. Será que foi? Será que não é isso que ele está dizendo para a gente, traduzindo a linguagem espiritual que ele recebeu com a sabedoria, né, que Deus deu para ele? Quem é Deus? Jesus, não é? Conforme ele mesmo escreveu, estamos falando do apóstolo Paulo, escreveu Romanos 9, logo ali no iníciozinho de Romanos 9, versículo 5, se eu não me engano, não é? Ele fala, Jesus é Deus, bendito eternamente. Gente, as escrituras nunca, jamais se contradizem. Não entra em colapso, é o mesmo espírito. O espírito não vai se contradizer de forma nenhuma. Ele não é esquizofrênico, não é, sabe, lelé. Não cabe isso. As pessoas, quando dizem que a palavra de Deus se contradiz, estão dizendo que Deus é o quê? Maluco? Não é? Porque você é só um espírito. Só um único Deus, não é? Um único Cristo. Então, enfim, né? É mais fácil a gente admitir, né, que a gente não consegue entender o que está escrito ali do que a gente difamar a palavra de Deus, né? E ainda de lambuja, ainda acusa os tradutores, não é? Coitados, né? Faz igual Adão, né? Que além de falar de Eva, ainda colocou Deus no meio da situação também. Tudo que se vê e o que não se vê, até os governantes, as autoridades, os que têm o poder e a força, tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Antes que tudo tivesse sido criado, já ele tinha existência, e todo o universo se mantém graças a ele. Olha só, todo o universo se mantém em equilíbrio, ele sustenta pela sua poderosa palavra, todo o universo, tudo, absolutamente tudo. Então, ele é Deus. Era ele que estava lá no início, como diz João. Era ele que estava lá no princípio, era ele que estava com Adão e Eva. Ele que deu a ordem para Adão não comer daquela árvore, que ele sabia. É o mesmo que se manifestou em carne e disse, olha só, foi o inimigo que semeou, não é? Ele está falando ali, o que era aquele campo? É o mundo, gente, é o mundo. Ele está explicando ali, ó, não fui eu que semeei aquela semente inútil, foi o inimigo. Né? E aí lá em Apocalipse está escrito quem é o inimigo, quem é, e ele também diz, né? É o diabo. Não diz ali na parábola do joio e do trigo, ele usou parábolas, porque são ilustrações para que a gente possa perceber o mundo espiritual, que é invisível e imperceptível para os seres humanos. Mas ninguém pode, não é dizer, alegar ignorância depois de Cristo. E por isso, graças ao Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós temos orgulho de dizer que nós rumamos, né, para conhecer o Senhor e levar o conhecimento do Senhor para que todo aquele que desejar. Esse é o ministério do Espírito. Amém. Para que a palavra de Deus seja clara para vocês, tão claro quanto o dia, quanto a luz que é Cristo Jesus. E olha como é maldita esse ensino de que a árvore foi plantada por Deus, porque é basicamente chamar Deus de esquizofrênico, porque ele fez aquilo para causar todo esse mal à raça humana, para poder depois ele ter que enviar o próprio filho, que é ele mesmo, para morrer e ressuscitar. Gente, é muito... Não faz sentido, não é? Não faz sentido. E não sentido. tem nada a ver com os frutos do Espírito, que é o próprio Deus. Deus é Espírito, não procede dele. Versículo 18. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e é o princípio, a fonte entre os mortos. E, consequentemente, o primeiro em tudo e sobre todas as coisas, porque Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo. Olha só, Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo. Entende? Entende? Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo. Ou seja, Cristo é corporalmente a plenitude de Deus. É Deus, não é? Em toda a sua plenitude, só que zipado. Zipado. É uma fonte, não é, de todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá gratuitamente. Sim, tem a parábola do semeador também.
E a parábola do semeador, ele também fala, não é, que quem semeia quem arranca, não é, a boa semente, não é, que é plantada no nosso coração, é o maligno, ele que não deixa as almas, não é, se achegarem a Deus. Mas o Senhor nunca perdeu nenhum, não é? Ele é paciente e ele continua o quê? A salvar, não é? Amém. Então esse Deus, perdão. O Silmar enviou um boné. Obrigado, Silmar, mais uma vez. Coisa Glória linda. ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, esse Deus que está sendo dito, não é? Que conversava fazia as coisas lá com eles, né, quem nós conhecemos hoje pelo nome de Jesus, não é? E veja a palavra, mesmo dá testemunho, não é? Tanto João fala no seu evangelho, quanto o apóstolo Paulo está falando aqui em Colossenses. Tem outras também palavras que falam, né, que Jesus é Deus, mas que mostra assim claramente, né, como essas palavras, o Evangelho de João capítulo 1, ali no versículo 1 até versículo 10, aliás, versículo 14, né, fala sobre isso. Essa veste espiritual era externa, como eu já expliquei, mas não no caso de Jesus. Veja, no caso de Jesus não era só externa. Como eles não viram a roupa tão branca que nenhum processo humano seria capaz? Isso era externo, não era? Mas eles também viram a face de Cristo. Significa que vinha de dentro para fora, diferente de Adão e Eva, que era de fora para dentro. Por quê? Porque eles estavam ali na presença daquele que era todo resplandecente. E é impossível a luz, né, daquele que é todo luz, não iluminar aqueles que estão ali, convivendo com ele, com essa luz resplandecente o tempo todo. Mas não no caso de Jesus, essa é a esperança que não nos decepciona, porque está estabelecida na verdade e é uma âncora segura, o Espírito que recebemos de Deus. Quando o revestir de dentro para fora completamente, a nossa alma estará segura para sempre com Deus e nele. Agora vejamos o tipo de que se conhecia como espírito no homem natural. Enfim, aí aqui, né, eu já adentro aqui em outras coisas, não é? E conforme eu mandei para o 172, né? Conforme eu mandei para o Silmar, eu vou ler aqui, tá, Silmar? Mas não vamos lá, gente, isso aqui é o capítulo do corpo, tá? Esse livro que eu escrevi, ele fala sobre o corpo, a alma e o espírito, tá? De forma como o Senhor me revelou acerca do que está escrito na palavra. Eu vou ler aqui a parte, tá, Silmar, que eu te mandei ali no privado, tá bom? Para poder te elucidar de uma forma mais tranquila. Então, eu vou ler aqui exatamente da parte que eu te mandei, porque senão não vou entrar em outros pormenores, tá bom? Para não ficar muito largo, muito extenso, e aí também já entraria em outras coisas. Mas não é desejo de Deus, né, que seja assim, ou seja, né, que o homem se deteriore. Não era a vontade de Deus. Deus não desejava, pelo contrário, né, Deus deixou disponível a árvore da vida para que o homem pudesse viver eternamente. Mas ele escolheu, né, a ciência, ele escolheu a consciência, né, do bem e do mal. Essa mistura, não é? Mas não é o desejo de Deus que seja assim, pois ele criou o ser humano para reinar e não para se autodestruir, como o homem está fazendo, né? Destruindo o próprio planeta. Dessa forma egoísta, como tem sido desde então. Como deuses serão, disse a serpente. Ela enganou os humanos, porque eles já eram deuses aqui na terra. Seus corpos eram perfeitos e eram cobertos pela glória de Deus. Mas daquele momento em diante teriam que retornar para o material de que foram formados, o pó da terra, que agora era corruptível. Perceba o que está escrito em Gênesis logo após a queda. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele. Tá? Essa palavra vestimenta, tá? Que são túnicas na ARC, quer dizer cobrir, quer dizer manto, quer dizer vestes. Entende? Exatamente a manifestação, tá? E a palavra pele é a palavra, não é, que aparece exatamente ali na parte de Moisés, quando ele teve nesse rosto, né, resplandecente por causa da glória de Deus, e também da face de Jesus, né, como a face de Jesus ficou. Então veja, não é coincidência quando a mesma palavra aparece
tá? Em determinados, você vai dizer assim, mas um era no Antigo Testamento hebraico, outro é no grego, mas existem palavras correspondentes, tá? Palavras que têm a sua correspondente, veja, do hebraico para o grego. Por quê? Porque o Antigo Testamento também foi vertido para o grego, né, chamada Septuaginta. O sonho da minha vida, né, ver a Septuaginta interlinear no nosso português, né? Eu espero que um dia o Espírito Santo, né, nos presenteie com essa dádiva, não é? Para que nós possamos ter a Septuaginta interlinear no português, para que os filhos de Deus possam, né, degustar ainda mais, né, das coisas celestiais. Amém. Você vai dizer assim, mas não é necessário somente no hebraico. Não, gente, não é. Porque quanto mais expressões tiverem para a nossa compreensão, mais o Espírito Santo pode nos educar, não é? Glória a Deus pelos livros didáticos, né, que ensina a gente quando a gente é pequeno, né, quando a gente precisa nas faculdades, não é? Mas mais glória ainda a Deus, não é? Pelos livros, né, pelas Bíblias, né, que são traduzidas e pelas muitas versões, né, que nos ensinam das coisas que são verdadeiramente, porque são eternas, né? Então, para isso, não é, que Deus levante aí homens, né, e mulheres cheios do Espírito Santo, né, e cheios dessa coragem para poder fazer essa versão aí da Septuaginta interlinear no português. A palavra hebraica para vestes vem de uma raiz desusada, que significa também cobrir, e a outra para pele, como nua, pele nua. Veja, então Deus, a pele deles, né, o corpo deles era como se fosse... mas você pode baixar aí o Version, Silmar, e aí você faz um comparativo de versões, ela é gratuita. Um aplicativo nem pesa muito, um aplicativo até leve, tá? E aí você faz a comparação, é muito simples, tá? Não precisa ter todas não, mas para quem realmente gosta, né? Eu amo, assim, ter várias Bíblias, né, físicas para eu pegar, mas me ajuda muito, aí o verso me ajuda muito em termos comparativos, tá? Senão a gente perderia muito tempo de Bíblia em Bíblia, né? E antes de eu conhecer o verso, eu fazer isso, e vou te dizer, dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. Então, a outra palavra para pele, tá? No hebraico, olha, é tanto que eu não passo aqui, tá? As palavras no hebraico, geralmente quando é no grego, eu ainda me aventuro a colocar a grafia dela. Mas no hebraico não, porque a gente precisa as acentuações, né? São bem complicadinhas da gente encontrar. Então, outra para pele, né? Que é como nua, esconder. E é usado literalmente para a pele humana, como o rosto brilhante de Moisés, em Êxodo 34, 29. Ela também é usada para a pele de animais, mas essa é a glória de Deus em ocultar verdades espirituais em verdades relativas a esse mundo. Ou seja, não está ali, mas só vai ser dado a revelação àqueles que buscam, não é? E continuam buscando com a ajuda do Espírito Santo, não é? Todo aquele que pede, lhe será dado, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta, e todo aquele que procura, não é, achará. E aquele que pede, não é, receberá, né, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, né, mais e mais lhe será dado. Amém. Então, assim sendo, dá a entender que apesar do corpo deles terem sido feitos do pó da terra, estavam vestidos de glória pela presença de Deus, e não de pele, como passou a ser, conforme descrito no verso acima, porque tudo que Deus havia feito era bom. Mas quando receberam o mal, era a rejeição da glória que os deixou nus. E Moisés experimentou isso em uma pequena escala. Deus é tão soberanamente inteligente que não lançou nenhuma maldição, nem acrescentou nada que eles já não tivessem colhido em sua rebelião. Ou seja, né? Deus fez o quê? Deus só tapou, não é, a nudez vergonhosa deles, a vergonhosa nudez dele, tapou, né, escondeu com a pele, não é, aquilo que ficaria exposto, gente, porque Deus vê, não é, a semente do mal, Deus vê, e Deus sabia como ficaria, né, como tudo se daria. Então, é que Deus não tem maldição para dar para ninguém, mas Ele deixa que cada um colha daquilo que plantou. Exatamente, por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, não é, versículos 7, 8, se eu não me engano,
ele fala, né, que quem plantar no terreno da natureza humana vai colher as coisas próprias da natureza humana. Ele disse que não está dando muita diferença não da versão que ele tem para o... Parece que ele tem acompanhado. Ah, sim. Ah, ótimo. Maravilha. Então, quem planta na natureza humana vai colher as coisas próprias da natureza humana, que a gente sabe, né, que vai dar em morte. Mas quem planta no terreno da natureza espiritual colherá vida e paz. Né? Então, eles escolheram, infelizmente, né, a parte que não era boa. Não escolheram o que era bom. Assim, eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Se eles tivessem escolhido, não é, a boa parte, não é? Então eles permaneceriam, mas não escolheram, então tiveram que ser vestidos por pele, não é, de animal, gente. E não deixa de ser, né? O homem, biologicamente falando, nada mais é do que um animal racional. Não é assim que a biologia diz, não é? Ninguém aqui está inventando nada. A própria biologia diz que o homem é um animal racional, não é? Então a pele tem que ser de acordo, é como disse Satanás, né? Pele por pele. Então tem que ser a pele adequada. E como o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 15, ali quando ele começa a falar, veja, a carne do animal é uma, a carne do ser humano é outra, a carne das aves é outra, e por aí vai. Então não podia ser uma pele de um urso para o ser humano, mas tinha que ser uma pele humana, né, para cobrir o corpo, né? E veja, se eles estavam vestidos de figueira, como é que eles ainda se sentiam nus? Não é? Então não faz sentido. Era outra coisa, né? Era algo que estava ali, só quem estivesse vendo é que poderia dizer o que era verdadeiramente, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que nos revela através do Espírito. E dessa vez teve testemunhas, né? Dessa vez, né? Glória a Deus por Pedro, Tiago e João. Assim eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, conforme está escrito em Romanos 1:23 pela NVI. Em outras palavras, porque os homens escolheram dar ouvidos a uma criatura e desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. No versículo 28, né, de Romanos 1. E encerrou sob a própria pele deles os seus pecados e passaram a sentir na pele, literalmente, o resultado da desobediência. Não é assim? Essas coisas são abstratas, mas produzem coisas concretas, não é verdade? Oi, Ivone, meu bem, seja bem-vinda. Literalmente, o resultado da desobediência. É na carne que habita o pecado, conforme está descrito em Romanos 7:17 e Romanos 8:3. Você pode ler, Vini, por favor? Romanos capítulo 7, versículo 17, versão NVI. Herbert Richards. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não sou eu mais que o faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, aonde? Aí ele vai falar agora, no próximo capítulo. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, o que ele fez? Como um habilidoso, não é, cirurgião, ele mostrou, olha, o pecado está na carne. É por isso que ela não produz nada que se aproveite. Até o sangue que a carne mesma produz, que é a vida, né, da carne, está corrompido. E por isso transmite de geração em geração, não é? Todas as suas... Enfim, por isso a gente já explicou aqui várias vezes, né? Por isso que tem essa restrição, não é, de procriação, de a relação, não é, sexual entre parentes muito próximos, não é? Justamente pelo alto percentual, não é, do mal que está restrito dentro dessas porções, não é? Dentro dessas, vamos dizer assim, desses conjuntos, né? Quem já estudou matemática aí no iniciozinho ali, né, do ensino básico, sabe que se trata de conjunto, né? Então, dentro desses conjuntos tem determinadas coisas, não é assim? Então, se juntar conjuntos que são iguais, não são pertinentes, são semelhantes, o que vai acontecer? O percentual é altíssimo, não é, de coisas que vão gerar aí aberração, não é? Então, acho que ninguém está disposto, né, a pagar com as suas próprias vidas, né?
E a partir dali, seriam como qualquer dos animais em termos de fragilidade. Sua vida começaria a declinar e o corpo passaria a receber toda a descarga da semente do maligno, segundo a sua espécie, que é o próprio mal, em todas as suas implicações. Ou seja, entrou primeiro por causa de uma transgressão, mas aí, né, se procriou, né? Haja transgressões, não é? Mas não tem nenhuma transgressão que o Cordeiro de Deus não possa pagar, não possa quitar, não é? Porque se de uma transgressão gerou várias, Jesus, com a sua fonte, né, superabundante, ele pagou por todas essas outras. Ou seja, né, como diz ali em Romanos 5, né, o apóstolo Paulo fala sobre isso de uma forma magnífica. A semente do próprio mal, né, em todas as suas implicações. Dessa forma chegaria o tempo da sua morte física, e todos os demais receberam da mesma fonte, porque todos os seres humanos descendem de Adão e Eva. Como resultado, o corpo humano passou a produzir as muitas formas de se autodestruir por dentro e por fora. Não é assim? Veja, por dentro tem lá nessas doenças, né, que são genéticas, as doenças, todas as formas sexualmente transmitidas geneticamente, transmitidas, enfim, né, pelo sangue, por todas as formas, e ainda fora. Por quê? Não é? Porque o ser humano mata, não é? Quando ele não mata com suas atitudes, vamos dizer assim, né, com armas, né, ele mata de forma a destruir as coisas, que acaba gerando morte. Essa foi, como diz, né? O homem é o lobo do homem, não é assim? Essa foi a consequência do ato de desobediência de Adão. E Deus deixou seguir o curso natural das coisas para evitar que a terra fosse transformada, literalmente, no inferno. Veja, gente, imagina se Deus não tivesse colocado um limite ali, não é? Tivesse deixado eles comerem da árvore da vida. Imagina, o mal procriando o mal eternamente. E livremente, né? Isso não seria Deus, né? Deus é bom e justo. Assim, a duração da vida foi reduzida significativamente, e ainda que o homem possa fazer avanços na área da ciência médica, não chegará ao cumprimento dos seus desígnios em decorrência da própria natureza do mal. Ou seja, o mal é mal, né? E por mais que o homem tente, né, inventar formas aí de resolver os bugs que o próprio pecado trouxe, ele não vai chegar ao cumprimento dos dias. Por quê? Porque o mal não vai deixar. O mal é causa e destruição, não é? O perverso, já está dizendo, é perverso. Então, ele não vai permitir, não é? Ele mesmo vai se autodestruir. O mal por si só se destrói, como disse, né? Então, é isso, gente. Então, querido Silmar, espero que você e os demais, né, tenham conseguido compreender, né, acerca dessas coisas. Nós não gostamos de ficar em débito com ninguém. Como diz a palavra de Deus, se devemos alguma coisa, que deva ser o amor, né? E nada mais do que isso, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né, podem falar agora e não se calem para sempre.